Bem-vindos ao nosso 11º dia de leitura do nosso livro de 40 Dias de Amor, do pastor Tom Holliday. E eu tenho convicção que depois dessa jornada nós nunca mais seremos os mesmos. Vamos à leitura hoje do nosso 11º dia. Os sentimentos são importantes. E todas as experiências que tivemos observando a vida e o ministério de Jesus, talvez a mais intrigante ocorra num momento único. Um quadro experimente a verdade. Jesus tinha acabado de receber a notícia de que Lázaro estava prestes a morrer. Junto com as irmãs Maria e Marta, Lázaro era um de seus melhores amigos. Jesus e os discípulos com frequência paravam na casa deles em uma pequena cidade nas imediações de Jerusalém. Depois de passar tempo enfrentando as multidões necessitadas e os líderes questionadores em Jerusalém, as jornadas para a casa desses três eram um retiro bem-vindo. E agora, Lázaro estava muito doente. Na verdade, Jesus dissera aos discípulos que Lázaro já tinha morrido. Quando ouviu a notícia de enfermidade de Lázaro, ele fez algo totalmente inesperado. Ele, em vez de sair correndo para ver as irmãs de Lázaro, o mestre esperou 2 dias para finalmente partir para Betânia. Isso é desconcertante. Por que esperou para ir e dar apoio a essa família que obviamente amava tanto? Quando finalmente chegou a Betânia, Jesus viu a tristeza de seus amigos e chorou. Aí a razão da sua espera se tornou clara. No momento em que chegou ao local, Lázaro já estava no túmulo havia 4 dias. Jesus foi ao túmulo em que Lázaro fora sepultado. Pediu que a pedra que cobria a entrada do túmulo fosse removida. Então, fez uma oração de gratidão a Deus e ordenou que seu amigo Lázaro voltasse à vida. Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu do túmulo. Quando Lázaro saiu vivo daquele túmulo, fora dada a resposta ao motivo pelo qual Jesus havia esperado. Se tivesse chegado antes, alguns teriam dito que Lázaro se recuperara da enfermidade, enquanto se encontrava no túmulo. No entanto, após 4 dias no túmulo, não houve dúvidas de que esta fora uma ressurreição genuína. Mas então, nos atinge o pensamento desconcertante. Por que Jesus chorou? Sabemos por que esperou. Agiu assim porque sabia que Lázaro seria trazido de volta à vida. Tendo isso em mente, não faria mais sentido se tivesse sorrido conscientemente quando viu os outros lamentando a morte de Lázaro? Por que as lágrimas, então? Baseado em João 11, do 1 ao 44. Quando considera essas perguntas, diz o autor, torna-se claro quanto ainda tenho a aprender sobre como sentimentos, fé e relacionamentos estão conectados. Jesus chorou. E este, te acrescento que é um dos menores versículos da Bíblia, tá? Que está em João 11, 35. Voltamos ao livro, ele pôde ter ficado comovido pelo sentimento de dor que Lázaro tinha enfrentado. Ou talvez tenha pensado na perda que fora tão agonizante para Maria e Marta durante alguns dias. Ou pôde simplesmente ter expressado de forma honesta os próprios sentimentos sobre a morte daquele momento. Não importa a razão, Jesus não agiu como se estivesse acima de tudo isso. Ele chorou. Levou a sério os próprios sentimentos, enfrentando-os francamente, então escolheu agir com amor. Esse é um retrato de Jesus diferente daquele que muitos de nós temos. Com frequência, Jesus é retratado como um místico transcendental oriental, em virtude de sua compreensão espiritual mais profunda. Imagina-se equivocadamente que esteja emocionalmente distante deste mundo. Jesus, pensam muitos, viveu num patamar superior, livre das dificuldades que envolvem as emoções. Observe como Jesus com frequência é retratado nos filmes, caminhando pelo campo, num tipo de torpor, como se não tivesse sentimento nenhum
em relação ao que estava acontecendo à sua volta. E eu te acrescento, se você for olhar, muitas das vezes essa imagem de Jesus é o que nos passa, né? Que Jesus esteve na terra alienado desse tempo e das circunstâncias que ele viveu aqui. E eu preciso fazer um elogio àquela série The Chosen, porque ela vai na contramão disso. Ela mostra Jesus realmente conectado neste mundo conosco, passando, como diz a palavra, pelas mesmas paixões, pelas mesmas emoções, assim como todos nós. Vamos voltar então ao livro. Esse retrato falso leva-nos a equiparar força espiritual com indiferença sentimental. A mensagem que muitos de nós ouvimos é: quanto mais você negar seus sentimentos, mais será parecido com Jesus. Contudo, quando observamos a vida de Jesus, vemos um homem cheio de sentimentos. Vemos emoções em sua terna compaixão por um homem devastado pela lepra. Marcos 1, 40 ao 42. Experimentamos a profundidade de seus sentimentos na triste aflição enquanto orava no Getsêmani antes de morte iminente na cruz. Marcos 14, 33. Vemos a comoção do amor carinhoso de Jesus por sua mãe quando fala com ela do alto da cruz. João 19, do 26 ao 27. Jesus até expressou francamente o sentimento de ira, embora alguns se sintam desconfortáveis só de ouvir isso. A ira é um sentimento, e não é um pecado. Por isso que o apóstolo Paulo, acrescentou eu, o pastor Júnior, te diz: irai-vos e não pequeis. Você se irar não é o pecado. O pecado é você dar vazão à ira. O que fazemos com a nossa ira muitas das vezes é pecaminoso. Mas não precisa ser assim. Jesus irou-se quando necessário, mas nunca pecou. Jesus cresceu numa cultura judaica que sabia como expressar sentimentos. Quando os judeus choravam, não era uma minúscula lágrima escorrendo pela face. Eles choravam abertamente, lamentavam em voz alta, até rasgavam as roupas externas em pedaços para expressar sua tristeza. Você tem uma imagem de Jesus que nega a ideia de que ele podia expressar de maneira tão forte seus sentimentos? Veja Hebreus 5:7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Em alta voz e com lágrimas. Essa intensidade de sentimentos levou G. Walter Hansen a escrever as seguintes palavras no seu artigo clássico, Os Sentimentos de Jesus. Estou fascinado pela intensidade dos sentimentos de Jesus. Não uma pontada de misericórdia, mas compaixão de coração partido. Não uma irritação passageira, mas ira aterrorizante. Não uma lágrima silenciosa, mas gemidos de angústia. Não um sorriso débil, mas celebração em êxtase. Os sentimentos de Jesus são como um rio de uma montanha com água clara descendo em cascata. Meus sentimentos são mais como uma espuma lamacenta ou alguns pingos lânguidos. Jesus convida-nos a ir a Ele e a beber. Todo aquele que tiver sede e crer nele terá o rio dos sentimentos dele fluindo do seu interior. João 7:37 ao 38 diz isso. Não devemos ficar meramente fascinados com o que vemos no Jesus sentimental. Precisamos ser libertos pelo Espírito dele para que a sua vida se torne nossa vida. Seus sentimentos, nossos sentimentos, para que sejam transformados com glória cada vez maior, segundo a sua imagem. O autor Tom Holliday continua. Ao observarmos a vida de Jesus, o exemplo fica claro. Ele não negou seus sentimentos. Ele negou a si mesmo, não se curvando sempre diante desses sentimentos. Levou muito a sério seus sentimentos e ensina-nos a fazer o mesmo. Ele nos ensina a agir de modo que reconheçam a história de nossos sentimentos. Se você não perceber a importância de expressar seus sentimentos e de lidar com eles, esses sentimentos podem acabar controlando sua vida. A negação dos sentimentos dá a eles um poder sobre você que Deus nunca pretendeu que tivessem.
Somente ao enxergar a importância dos sentimentos é que você pode começar a agir de forma que eles não controlem sua vida. Os sentimentos podem, às vezes, conduzir você por um bom caminho. Contudo, é mais comum que o levem diretamente ao descarrilamento. Quantas pessoas já encontrou que sentiram, entre aspas, que um relacionamento de namoro, agora arruinado, seria perfeito? Ou que sentiram, entre aspas, que começar o próprio negócio, agora falido, seria a realização de todos os seus sonhos? Vivemos num mundo em que muitos agem somente como reação aos sentimentos. Não importa quem possa machucar ao longo do caminho, ou que compromissos violem. Se os sentimentos lhe dizem que devem fazer determinada coisa, é isso que farão. Como reação a essa imaturidade desenfreada, é fácil pensar que a coisa certa a se fazer é ignorar os sentimentos e agir com base em conclusões puramente lógicas sobre o que é certo. O que você poderia fazer se não fosse por um pequeno problema? Você é humano. Os seres humanos têm sentimentos e esses influenciam sua vida. Jesus, que era plenamente humano e plenamente divino, nem ignorou e nem foi controlado pelos seus sentimentos. Ele nos expressou de maneiras que abriram a porta para que as pessoas tivessem fé. Como retrato da diferença entre ser governado por sentimentos e ser fortalecido e agir por eles, observamos a vida de dois Ernests. O famoso escritor Ernest Hemingway e o pouco conhecido missionário Ernest Flower. Então nós temos dois Ernests, Ernest Hemingway e o Ernest Flower. Ernest Hemingway é universalmente reconhecido como um dos grandes autores americanos. Transbordando de talento natural, sua vida foi governada quase totalmente por aquilo que tinha vontade de fazer a qualquer momento. No fim, suicidou-se com um tiro, como fizera seu pai antes dele e o faria seu irmão depois, pois foi o que a sua depressão levou a ter vontade de fazer. E é de admirar que, apesar desse fim trágico, ainda hoje haja pessoas desejosas de imitar o modo de vida dele. Sua vida e talento foram desperdiçados porque no final não conseguiu domar os sentimentos que o tinham governado. 5 anos após a morte de Hemingway, o missionário Ernest Flower também morreu ao ser alvejado por tiros. No seu caso, o tiro não foi auto-infligido, quer dizer, ele não se suicidou, mas veio das mãos de bandidos que atacaram sua casa missionária e família. Fowler e a família tinham mudado para o nordeste da Colômbia, a fim de levar o evangelho aos índios Montron, uma tribo que tinha tocado seu coração desde a primeira vez que abriram uma picada na selva para encontrá-los em 1943. Num dia fatídico de junho de 66, Ernest Fowler levara a filha Valerie e a ajudante da família que morava com eles para um piquenique. Johnny, filho de Fowler, tinha convidado um amigo de 14 anos, David Ward, para ficar com ele. Hoje, David é professor de seminário. Ele deu seu relato como testemunho ocular dos eventos daquele dia, num sermão que pregou em 1994. Ele conta que 7 homens vieram à casa de Flower em trajes policiais e eram bandidos. E era a prática dos bandidos daquela região assaltar uma casa, matar todos os ocupantes e depois queimar a casa. Nesse dia, porém, atacaram a casa, trancaram todos numa pequena lavanderia e foram embora. Enquanto fugiam pela picada que conduzia à casa, quer dizer, pelo caminho na selva que conduzia à casa, os bandidos encontraram Ernest e as 2 meninas voltando do piquenique. Por fim, um dos bandidos deu 2 tiros em Ernest Flower
que morreu imediatamente. As meninas escaparam ilesas e acharam um caminho de volta para a casa dos Flower, onde contaram a todos o que acontecera. A família correu para um lugar em que Ernest estava morto e carregaram o corpo para casa. Após o funeral, David Ward, que era o amigo do filho do Ernest Flower, lembra ter ouvido a esposa de Flower captar a motivação de vida do marido com essas palavras: Ernest sempre estava pronto a dar um passo ao lado para abrir passagem ao que estavam com pressa, e dar um passo atrás para ajudar e encorajar os que ficavam para trás. David Ward, resumiu as próprias lições dessa experiência da seguinte forma: Ernest Flower fez diferença porque foi fiel em todas as coisas, grandes e pequenas. Ernest Flower se sujou muitas vezes e serviu aos outros durante toda a vida. Ernest Flower foi fiel, mesmo até a morte, no seu ministério por Cristo e os seus interesses pelas pessoas. Ernest Hemingway, o escritor, tirou a própria vida. Ernest Flower deu a sua vida. Os sentimentos do escritor levaram-no a uma existência de grandes emoções e excessos. O coração do missionário levou-o a um lugar perigoso para servir um povo pouco conhecido, um povo a quem Deus amava profundamente. Os sentimentos de um homem levaram-no à destruição. Os sentimentos do outro homem o levaram ao sacrifício. Terminamos o dia de número 11, pensando sobre os nossos relacionamentos. Jesus levou os próprios sentimentos a sério, expressando-os francamente, então escolheu agir com amor. Um versículo para você memorizar. João 11:35. Jesus chorou. Pergunta a considerar: há algum sentimento em minha vida com o qual não lidei ainda? Há algum sentimento em minha vida com o qual não lidei ainda? Amanhã, haja imediatamente, haja radicalmente. Que o Senhor possa te abençoar, meu querido, e que cada vez mais você possa viver em Jesus, controlando e impulsionando seus sentimentos. Eu e você não podemos dar carta branca para os nossos sentimentos. Isso é, os sentimentos não podem nos dominar, como que sejamos passageiros ou escravos nas mãos dos nossos sentimentos, e que cada dia mais nós saibamos como conduzir, administrar os nossos sentimentos, para que a gente possa sentir a dor do outro também e ajudar o outro. Que Deus abençoe vocês. Uma excelente vida em Jesus.